galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna depois de muito tempo é Vinland Saga, que teve um episódio muito bom. E era tudo que eu já tinha predestinado, era tudo que eu já tinha previsto, que achava que ia acontecer. Porém, mesmo assim eu gostei, eu me surpreendi, curti pra caramba o episódio em si. Mas antes de comentar, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que a gente vê ali a continuação daquela treta. Tava todo mundo preso, o Thor era o único que estava lutando, era o único que estava fazendo as coisas e estava fazendo com que ninguém se envolvesse naquela treta. Por quê? Se alguém se envolvesse, só ia atrapalhar ele, e a galera que estava lá em cima, que estava todo mundo rodeando cheio de flecha, ia matar todo mundo, ia ser uma metralhada só para acabar com a galera. E a gente vê muito bem que as coisas vão ficando muito boas pro lado do Thor, tendo em vista que todo mundo só está observando o que Thor está fazendo em si. E o que acontece é que uma das pessoas fica realmente muito enfurecida e vai atrás dele para justamente ensinar uma lição a ele, tendo em vista que ele está derrotando todos os inimigos dele. No caso, toda a companhia aí de Askeladd está se ferrando. E o que acontece é que Bjorn entra para lutar e Bjorn ele ficou extremamente enfurecido. Nessa hora eu fiquei pensando, mas isso aqui é um anime de fantasia ou é só de coisas medievais e tal? Sim, é só de coisas medievais. O que acontece é que na verdade tem uma explicação teórica para isso, porque o cara ficou tão enfurecido ali. Ele estava sob efeito de alucinógeno, no caso aquele cogumelo que ele estava comendo, era uma coisa extremamente venenosa e alucinógena. Até mesmo a gente viu no episódio passado que o cara comenta sobre isso, fala, meu Deus, ele tá comendo aquilo, velho. Como se dissesse assim, mano, uma pessoa normal vai comer um negócio desse e achar que vai ficar bem. E é o que acontece, ele fica extremamente furioso e eu acho que foi um efeito como se fosse algum tipo de asteroide ou algo assim. E o que acontece é que ele vai-se embora para perto de Thoros e Thoros, velho, só com a mão começa a bater no rosto dele várias vezes, fazendo ele cair e desmaiar. De boinha. Fácil, cara. E isso só faz todo mundo ficar chocado. Tanto do lado do bem, tanto do lado dos inimigos. E ninguém sabe o que fazer em si nessa situação. Uma coisa que deve se deixar muito bem clara é que ali a gente não tem, na verdade, inimigos. A gente tem pessoas que foram contratadas para matar justamente o Thoros. Não tem nada pessoal envolvido naquela guerra ali, naquela luta em si. E o que acontece é que o Thor, vendo que a situação está tão complicada, ele pede para duelar contra o Askeladd. Porque simplesmente não tem como ele derrotar todo mundo, mano. Tem uns 30 caras ali ou mais perto deles, sem falar a galera que tá lá em cima, que ele não tem como alcançar. Então, realmente, ele vai ter que duelar com o líder. E o pior é que a Askeladd aceita o desafio muito fácil, muito tranquilo. E a galera fica ansiosa para saber se a Askeladd é fraco ou não. Até eu mesmo fiquei ansioso para saber isso. E realmente, cara, o Thor está em outro nível. Cara, realmente é muito, mas muito bom. O que acontece é que antes do duelo começar, fica bem claro que se, no caso, o Thor vencesse, o Askeladd teria de deixar todo mundo ali que dá companhia de Thor livre. Todo mundo ir para casa e tudo ficar ok. Inclusive o Thor também. E ele diz que aceita, que vai deixar todo mundo livre e tal. Eu já estava desconfiando disso aí. E o que eu imaginava é que ele iria atrair ele naquele momento e ia matar mesmo ele vencendo. Mas não foi muito bem assim que aconteceu. O que acontece é que quando eles estão lutando ali, o Askeladd chega até mesmo cortar o Thor. Mas ele só conseguiu cortar ele porque foi um movimento surpresa que ele fez, né? Já que o Thor estava bem desanimado e só estava lutando assim nas coxas. O Thor estava achando que todo mundo era bostinha mesmo. E era, na verdade, até mesmo o próprio Askeladd não era tão bom assim. E a gente vê que nesse momento, depois que ele corta o Thor, ele olha assim, lascou, vou morrer, ferrou. O que eu vou fazer agora? Perdi a oportunidade e não matei o cara. E aí a gente vê que Thor começa a ir com tudo pra cima dele. Mano, o cara bate muito, velho, o cara luta muito. E uma coisa que eu devo falar aqui, pela parte técnica, né? O som das espadas eu achei legal pra caramba, batendo nele, eu curti pra caramba. Uma coisa legal que também ficou nesse episódio, além da trilha sonora, foi a animação fluida demais, velho. Eles lutando é muito bom, as movimentações, sacudindo a espada, trocando de mão, batendo um no outro. Caramba, foi muito legal. E eu sei que isso vai perdurar por muito mais tempo, porque a gente sabe muito bem que eles lançaram 3 episódios de uma vez só nas semanas retrasadas. E fazendo isso de uma vez só é porque a animação tá muito, mas muito adiantada. E o que acontece é que depois de muito tempo, o Askeladd acaba até mesmo se ligando que poderia cortar a espada aí do Thoros,
faz isso, mas o Thor já sabia disso e acaba pegando a própria espada do esqueleto, velho. O cara é muito apelão, velho. E no fim, cara, a gente vê que ele bota ali o inimigo ali em rascada, né? O esqueleto não sabe o que fazer mais. E aí, nesse momento, ele começa a dizer que não vai deixar ninguém livre. Não importa, ele tem que matá-lo. Se ele não morrer, Taurus não vai a vitória do duelo. Só que isso não prova que no caso ele morrendo, os outros vão obedecer. Pode simplesmente matar ele e pronto. Por quê? O objetivo é o outro. O objetivo é, no caso, conseguir a cabeça do Taurus. No final das contas, o que acontece é que a gente vê que depois de muito embate, até mesmo o próprio Ascaled zoar e tirar onda com ele, né, dizer que não vai fazer isso, dizer que tava brincando com ele porque só queria saber a força dele. Em certo momento ele chega e diz: Taurus, você quer ser nosso líder? Mano, na hora todo mundo ficou chocado, velho. Ninguém acreditava que ele tava ouvindo. Mano, Taurus como líder de Ascaled ia ser uma das tropas mais poderosas que existem nos tempos. Porque realmente o cara é muito forte. E Ascaled viu que ele não é nem comparável. Não chega nem a chegar no dedinho do pé de Taurus, de tão forte que ele é. E deu essa oportunidade para Taurus porque ele viu que realmente ele está matando uma pessoa que não deve morrer. No fim das contas, o que acontece é que Taurus já mantém sua decisão firme. A gente até mesmo vê que Bjorn chega a, no caso, ameaçar seu filho, né, com a faca lá, tentando matá-lo. E Taurus olha assim e continua na mesma tecla, até que aí o Ascaled percebe o que está acontecendo e dá uma chance a ele. E qual seria a chance? Você se mata, você morre, mas aí eu deixo toda a sua família aí. Porque eles não têm nada a ver com isso. Onde até mesmo o próprio Taurus chega pra ele e diz: ó, dê sua palavra de guerreiro que você vai fazer isso. E tudo bem, não vai acontecer mais nada. Mano, essa parte foi muito bonita. E isso tocou o Ascaled. O Ascaled ele ficou bugado. Porque ele começou a fazer coisas que ele não faria. Ele é um mercenário, ele é um pirata. Ele não agiria como um guerreiro. Mas mediante do tamanho poder e tamanho moral que o cara tem, a presença do cara, velho, o cara simplesmente: vou aceitar, vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê, velho? E o que acontece é que ele jura perante o Taurus. E nesse momento a gente tem um momento muito triste, cara. Todo mundo que estava lá em cima começa a jogar flechas e mais flechas no Taurus. E a gente vê várias delas perfurando ele. E, mano, tu pensa que o cara cai? Tu pensa que o cara se pega? Não, o cara fica de boa, velho. Fica em pé lá enquanto tá sangrando, enquanto tá sofrendo. E ainda mais a gente vê o filho dele, no caso, correndo pra ele, abraçando ele. Aquele momento bem triste, bem dramático. E enquanto acontece tudo isso, o Ascaled só fica olhando esse momento. E realmente, ele não é aquele guerreiro bravo que lutou com o Floch em outro momento, como o Floch havia falado. Ele tinha fraquezas para todo quanto é lado, ele não era realmente um guerreiro em si. No final das contas, o que acontece é que o próprio Taurus começa a dizer aí para que os demais levassem a sua cabeça aí, no caso, para casa, para que, no caso, com isso, conseguisse aí provar pro Floch que de fato ele teria morrido e a missão teria sido completa pelo Ascaled. E logo após isso a gente viu muitos momentos ali do garoto chorando, né, o filho do Thor chorando. O Thorfinn fica desesperado e não consegue entender o que está acontecendo, porque ele teve que morrer, mas obviamente a gente já sabe, né, ele teve que morrer por o próprio filho e pelas próprias pessoas que ele amava, pelaquela guarnição toda que não tinha nada a ver com aquilo. E no final a gente tem uma grande surpresa, quando tá todo mundo indo embora, né, o Ascaled indo embora, tranquilo e tal, todo mundo acaba se ligando que um dos barcos que ali eles estavam levando, que tinham roubado da tropa de Taurus, que tava lá? O garoto, Thorfinn tava lá, cara. Ele tava olhando e até mesmo com muito ódio, com muita raiva para Ascaled, chamando, onde até mesmo Ascaled chega a encontrar ele, olhar olhos nos olhos e é ameaçado pelo próprio Thorfinn. O problema é que todo mundo fica assustado, mesmo a turma zoando, a galera começa a ver o quão furioso o garoto tá, o quão estranho o olhar dele, o olhar de fúria dele. E caramba, a gente acabou aí com um hype muito grande para ver o futuro dele. A gente sabe muito bem que na própria abertura mostra ele mais velho, mostra ele lutando, tem alguns frames dele lutando com a Ascaled e bem provável que ele vai se unir com ele por um bom tempo. Será que ele vai querer realmente matar a Ascaled no futuro? Eu creio que não, eu creio que ele vai criar uma empatia por ele, até vai entender o porquê do cara ter feito aquilo com o pai dele. Até porque a cabeça do cara que está em risco também, né? Temos ali os outros Finks que são extremamente fortes que podem matá-los. E agora me diz você, o que você achou desse episódio? Você curtiu? Eu amei esse episódio, eu achei bom pra caramba. Eu quero a sua opinião, eu quero saber o que você acha que vai acontecer no futuro. E também se você viu alguma coisa que não se agradou nesse episódio em si. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!